Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você se encontre neste momento. Sintam-se todos acolhidos e à vontade para participar desta palestra sobre o tema Almas Gêmeas. É uma alegria imensa receber novamente o nosso querido amigo Américo Sucena para mais uma palestra na Holanda. Esse evento é promovido pela NSP, a Federativa Espírita Holandesa, que tem como objetivo divulgar a doutrina espírita, colocando-a ao alcance e a serviço de todos que estejam buscando conhecimento espiritual. Para mais informações sobre as atividades da federativa, por favor, acesse no nosso site o www.nrsp.nl. Américo Sucena vem colaborando com as nossas atividades desde 2021. Além de colaborar com o Movimento Espírita Holandês, o Américo é fundador e colaborador da Associação Espírita Mãos Unidas de São Paulo, capital, e colabora também com a Rádio Boa Nova de Guarulhos e é responsável pelo projeto Imagem. Sabe aquelas imagens bonitas que ilustram algumas obras espíritas, especialmente os livros de André Luiz? Pois é, são do projeto Imagem. Talvez o Américo fale alguma coisa sobre esse projeto durante a palestra. Boa noite, Américo. A palavra é sua. Boa noite, Maria. Boa noite a todas. Acho que só tem todas aí, não tem nenhum homem aqui. Estou que nem o bendito é o fruto aqui entre as mulheres. Muito bem, então vamos ao tema que é instigante, né? E eu sempre começo com a pergunta, né? E certamente vou perguntar mais de uma vez. Vocês estão vendo a tela aumentada aí? Sim, sim. Muito bem, então a pergunta que eu faço é: almas gêmeas, existem ou não? Primeiro, vamos tentar dar algum contexto doutrinário nesse assunto, porque o assunto é complicado. Antes, uma piadinha do Penadinho. Penadinho é um personagem do Maurício de Souza, o Cranicola também. O Cranicola é uma caveirinha que não tem, só tem a cabeça, não tem o resto do esqueleto. E faz parte dos personagens do além do nosso Maurício de Souza. E a nossa história chama Alma Gêmea. Então, o Penadinho andando pelo mundo espiritual, encontra o Cranicola em cima da pedra e diz: Nossa, Cranicola, você está tão feliz? E ele responde: Claro, encontrei minha cara metade. Não é linda? Era exatamente o que faltava para o Cranicola, o resto do corpo, né? Piadas à parte, vamos então às considerações doutrinárias. Allan Kardec pergunta na questão 298. As almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Kardec fez essa pergunta porque alguns espíritos citaram o termo alma gêmea. Então, vamos ver a resposta que ele obteve. Não, não há união particular ou fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Tem um resto de pergunta aí na frente dessas reticências, mas que não interfere aqui no nosso tema. Então, não há união particular ou fatal de duas almas. Não há. Muito bem. Mas ele volta à carga. Em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos empáticos? Questão 299. A expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade do outro, separado desse estaria incompleto. Então, não é que existam metades. As metades são independentes. Se existirem as almas gêmeas, elas são independentes.
Mas me chama muita atenção a primeira frase da resposta. A expressão não é exata. Metade não é exata. Deve haver alguma expressão que seja, não sei. É uma pergunta que eu faço. Será que haveria uma expressão mais adequada para isso? Metade realmente não é. A expressão não é exata. Chico Xavier psicografou o livro Consolador em 1941. E Emmanuel, na questão 323, recebe uma pergunta. Esse livro foi composto com perguntas de amigos, conhecidos de Chico, que quiseram saber mais a respeito de conceitos doutrinários. E a pergunta é se é verdade a teoria das almas gêmeas. E o Emmanuel responde: na vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira para a viagem da imortalidade. Ora, quem é que está certo aqui? Os espíritos que disseram a Allan Kardec que não existe a palavra metade, a metade não é correta, sendo que Emmanuel afirma que cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua? É uma boa pergunta, né? Continua a resposta do Emmanuel. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam. Como assim? Quer dizer que então elas são criadas umas para as outras? Se buscam sempre que separadas? Tem gente que não quer ver a alma gêmea tão perto, tão cedo. Como é que é isso? É uma dúvida. Mas diz que a união perene lhes é a aspiração suprema. Faz parte da resposta do Emmanuel. Milhares de seres. Agora ele faz uma observação interessante. Se transviados no crime ou na inconsciência, experimentam a separação. Então, quando duas almas seriam gêmeas, uma se atrasa no processo evolutivo, essa separação vai acontecer. Nós vamos ver alguns exemplos. Experimentam a separação das almas que o sustentam. Que negócio é esse de sustentar? Viver junto é sustentar? Como é que é isso? Não sei, mas é uma boa pergunta. Então, essas almas que se transviam, saem fora do caminho correto, ficam separadas das almas queridas como provação. No drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração das almas que se amam mais intimamente, envolvendo umas para as outras num turbilhão de ansiedades angustiosas. Então, quem fica separado das almas gêmeas sente um turbilhão de ansiedades que angustiam. Como é que é isso? Eu não sei, mas nunca senti isso. Mas é bom a gente prestar atenção nessa resposta. Essa atração, que é superior a todas as expressões convencionais da vida desculpe, não é que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre, ou seja, não há comparação. Essa atração é superior. Elas se buscam. Né? Mas será que isso é verdade mesmo? Que maluquice é essa? Almas gêmeas existem ou não? Vamos lá. Nosso lar, vocês conhecem um personagem que era chefe do André Luiz nas câmeras de retificação e que é conhecido como Tobias. O Tobias é o cavalheiro aqui à esquerda, né? Aqui é o nosso André Luiz. E aqui estão Hilda e Luciana. Essa cena é do projeto de imagem, do livro Nosso Lar. Como André Luiz se afeiçoa muito ao trabalho da enfermagem, primeiro como faxineiro, depois na enfermagem, Tobias resolveu convidá-lo, porque há vida social também na vida espiritual em nosso lar.
e convidou André Luiz para conhecer as duas mulheres que inicialmente ele disse que eram irmãs dele, né? Então, Hilda e Luciana, da esquerda para a direita, Hilda e Luciana. Conversa vai, conversa vem, serve o cafezinho, pãozinho de queijo. De repente, o Tobias resolve contar, afinal de contas, quem são as mulheres. E ele começa dizendo que as duas foram esposas dele. E o André ficou encafifado, afinal de contas, como é que é isso? Dá uma resposta, esse assunto interessa, preciso escrever lá para a Terra, né? Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em segundas núpcias, né? E hoje até em terceiras, eventualmente quartas, sobretudo artistas hollywoodianos. Como resolver essa questão afetiva considerando a vida eterna? Se existe alma gêmea, deve ter uma solução para isso, porque já pensou a bagunça, né? A gente chega lá e encontra um monte de alma gêmea da mesma pessoa. Ou não tem, né? Cada uma por si, Deus por todos, né? Ou tem e acho que é um para cada um, né? Há milhões de pessoas com esse problema de segundas núpcias. Bem, então o Tobias ele começou dizendo que Hilda era a primeira esposa dele e ela faleceu ainda jovem e por isso ela está mais jovem aqui na imagem, né? Nós sabemos do efeito de remoçamento do perispírito na vida espiritual. Tem pelo menos duas histórias para contar que não dá tempo de contar hoje, mas Tobias mostra para o André que Hilda foi a sua primeira esposa. Com a morte da Hilda, ele tinha duas crianças pequenas, numa época em que ele precisava trabalhar fora, estava encarnado, é claro. Não tinha quem deixar, inicialmente tinha uma servidora e uma irmã dele que não queria cuidar das crianças e a servidora não era de confiança, ele acabou descobrindo e tal. Então, ele não teve outra saída e acabou casando com a Luciana, que está presente na cena aí, né? E o André é incomodadíssimo, porque ele queria saber como é que funciona esse negócio na vida espiritual. E aí, o André sabe que existe casamento lá, porque no livro Nosso Lar fala disso. Por exemplo, Lísias, o enfermeiro que cuidava do André, antes dele trabalhar com Tobias, noivava a Lacinha, né? Mas, enfim, como se processa o casamento aqui? Qual é o critério do casamento? Aqui a gente olha uma pessoa, começa a conversar, começa o namoro, começa o noivado, até casar, não necessariamente nessa ordem, mas enfim. E o Tobias responde que é a combinação vibratória, ou, para ser mais explícito, ele vai longe aqui, pela afinidade máxima. Mas como é que é esse negócio de afinidade máxima? Que às vezes a gente casa e percebe que não tem afinidade nenhuma com a pessoa. Será que só por isso a gente não casou com a pessoa certa, com a alma gêmea? Mas ele frisa aí. Na vida espiritual, a gente busca as pessoas com máxima afinidade. Bem, e aí ele fez uma pergunta para o Tobias: e com qual das duas o senhor vai ficar? Com a Hilda ou com a Luciana? E ele disse: fica com a Hilda. Ah, porque ela é mais nova? Ele não fez essa pergunta. Ele não fez essa pergunta, que é falta de educação. Porque a Luciana desencarnou numa idade mais velha, e é claro, se existe o processo de remoçamento na vida espiritual, ela vai demorar um pouquinho mais para remoçar. Então, o Tobias também está mais velho nessa história toda aqui. E aí ele faz a pergunta que não quer calar. E a Luciana, que coitada, fica jogada às traças, né? Que não tem uma gêmea para ela. E aí a Hilda responde. Primeiro que ela conta que ela chegou à vida espiritual e ficou sabendo que o marido tinha casado com outra, ela se perturbou, né? Foi uma avó que interferiu,
e falou para ela: olha, ele está cuidando das suas filhas. Ele não pode cuidar das filhas e trabalhar. Alguém tem que fazer isso. Naquela época não tinha creche, né, na Terra, ou se tinha, era muito raro. Né? Mas a Hilda diz que o nobre companheiro de muitas etapas terrenas, opa, que negócio é esse? Muitas etapas terrenas? Ele está falando de reencarnação? Precedeu-a há alguns anos, ou seja, essa alma que é companheira da Luciana, ou companheiro, está encarnado, será que é isso que ele diz? Regressando ao círculo carnal, ele confirma. Precedeu-a há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No próximo ano, ela, Luciana, seguirá igualmente ao seu encontro. Ora, que interessante. Quer dizer que a alma de maior afinidade do Tobias é a Hilda, e a Luciana não fica jogada às traças, porque a alma gêmea dela já está encarnada e ela vai encontrá-lo. É engraçado, porque quando a coisa é programada na vida espiritual, não significa que uma pessoa não possa namorar muitas outras, né? Isso acontece. A minha filha do meio, por exemplo, ela namorou um monte de rapazes, e, mas encontrou uma alma com quem ela se afina muito. Né? Então, me chama atenção esse muitas etapas aí. Me chama muita atenção. Afinal de contas, tem ou não tem alma gêmea? Vamos prosseguir. Ainda no livro Nosso Lar, agora sim, vocês estão vendo um dos últimos capítulos de Nosso Lar. Aqui estão as duas filhas da senhora Laura. A senhora Laura está sentada aqui, assistindo à chegada do marido, que está encarnado, o senhor Ricardo. Lísias está ao telefone, ou radiocomunicador, sabe-se lá o que que é, mas enfim. Ele recebeu do Ministério da Comunicação que o senhor Ricardo, que está encarnado no período infantil, apareceria à família numa reunião íntima. Clarencio está aqui também, André Luiz está aqui na primeira fileira, no gargarejo. Estão acompanhando a senhora Laura, que recebe o marido dentro de uma campânula, protegendo o seu organismo perispiritual, que aqui aparece como um adulto. Os três filhos do casal moram com ele, ou com ela, com a senhora Laura. Não me lembro mais dos nomes das moças aqui. Uma, se não me engano, bom, não interessa. Uma toca harpa, outra toca piano, e o Lísias, que está aqui ao telefone, porque ele foi perguntar se a chegada do Ricardo já estava providenciada, ele tocava a cítara nessa recepção do pai que estava encarnado e apareceria durante o sono aqui à frente de todos. Né? Então, quando ele estava desencarnado, ele vivia com Dona Laura e os filhos também estavam lá. Como se eles podem ter desencarnado em tempos diferentes, né? Muito estranho isso aí. Mas o fato é que Dona Laura também vai reencarnar para encontrar-se com o senhor Ricardo. Desculpe a tosse. Dona Laura e Ricardo devem se encontrar. Ele já está encarnado, ela vai reencarnar durante os capítulos do livro. Perdão. Afinal de contas, alma gêmea existe ou não? Ainda no livro Nosso Lar, já falamos dele, estão vendo aqui, assistindo no campo da música, no centro do campo da música, uma música orquestrada, sinfônica. Lísias, o enfermeiro, filho de Dona Laura, acompanhado da noiva, com quem vai se casar na vida espiritual. Lacínia, André Luiz aqui do lado, né? E Lísias e Lacínia estão noivos. Para quê? Para casar. Mas casar para quê? Na vida espiritual tem casamento?
Lacínia e eu, diz Lísias, já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Puxa vida, mas como assim muitas vezes? Devo confessar que quase todos os desastres do passado, da relação entre eles, tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. Ele acabou criando um desastre na ligação marital com Lacínia. Mas estão na vida espiritual agora, com outras ideias, com outra preparação, devem se casar na vida espiritual e depois vão reencarnar. Será que vão ficar juntas, essas almas? Então, a alma gêmea existe ou não existe? Vamos ao livro Há 2000 anos, ao livro 50 anos depois, ao livro Renúncia e ao livro Sementeira de Paz, pelo Espírito Neo Lúcio. Nessas datas aí, que são as datas de lançamento do livro, vamos ver um pouco da história desses livros aqui. Então, vamos começar. O Há 2000 anos se passa no primeiro século, porque Públio Lentulus encontra Jesus ainda encarnado. Há um personagem que chama Pompílio, Pompílio Crasso, que morre no final do livro com a tentativa de Jerusalém se tornar novamente independente do Império Romano. E também morre nesse dia Públio Lentulus. Aliás, ele não chega a morrer, ele fica cego. O carrasco cega. No livro 50 anos depois, Pompílio Crasso está reencarnado como Elvídio Lúcius, no século II. Um século depois ele já estava de volta. Também ligado ao Senado romano. Patrício. Vamos dar um salto de 15 séculos e no século XVII, Pompílio Crasso, Elvídio Lúcius, está novamente encarnado como Cirilo Davenport. E no século XX, segundo esse livro, Sementeira de Luz, que contou esses bastidores para nós, Pompílio Crasso, Elvídio Lúcio, Cirilo Davenport está encarnado como Rômulo Joviano. São as mesmas pessoas em corpos diferentes, em séculos diferentes. O que nós sabemos e temos certeza, porque é a reencarnação é que nos levou a essa situação, entender isso, né? É claro que do Pompílio Crasso só tinha uma imagem, essa aí, quando ele foi morto, né? Mas, enfim, o fato é que não tinha uma outra imagem melhor, então vai essa mesmo. No mesmo livro, Há 2000 anos, nos 50 anos depois, nós vamos encontrar Alba Lucínia. Não há referência de quem era a Alba Lucínia ou se estava encarnada no primeiro século e que poderia ter aparecido com um personagem do 2000 anos. No século XVII, ela é Madalena Villamil. E no século XX, ela foi a Dona Maria Joviano. No livro 2000 anos, ao Pompílio Crasso aí, aqui do lado está Públio Lentulus, que foi ferido por um escravo a pedido de André de Giórias, que está aqui, e a pedido de André de Giórias, esse escravo cega Públio Lentulus. E só depois de cegá-lo é que ele diz que ele foi cego pelo filho dele, que foi furtado de sua casa. No livro 50 anos depois, vamos encontrar então Alba Lucínia casada com Elvídio Lúcius. No livro Renúncia, vamos encontrar Madalena Villamil casada com Cirilo Davenport e, portanto, Madalena
Vila Mil Davenport. E no século XX, morando na Fazenda Modelo, onde Chico Xavier trabalhava e também psicografava, Dona Maria Joviano e Dr. Rômulo estavam juntos novamente. Mas 3 encarnações juntos. No livro 50 anos depois, temos um personagem que é filha de Alba Lucínia e Ovídio Lúcius, Célia Lúcius, que encontra Ciro, filho de Nestório, Nestório Públio Lentulus. Célia e Ciro são almas muito próximas, gêmeas talvez. No livro Renúncia, Célia Lúcius está novamente reencarnada como Alcione, e encontra Ciro encarnado como Carlos Flanagan, duas almas gêmeas. Não há mais referências deles, a não ser do Carlos, mas eu falo depois. Essa é a família Joviano, Dr. Rômulo aqui no centro, Maria Joviano aqui, Chico Xavier aqui atrás e Wanda Joviano, uma das filhas do casal, que também foi filha deles no século II, no século XVII e no século XX. Além de estar ligados como supostas almas gêmeas, ainda tiveram os mesmos filhos. Caramba, que negócio é esse? Bem, Dona Wanda Joviano, nos encontramos em 2009. Aqui é interessante eu contar essa história, interrompendo aqui. Em 2009, Oceano Vieira de Mello, que fez uma série, é um pesquisador e tinha um selo de vídeo que era versátil, fez vários vídeos espíritas, né? E também produziu vários livros, vários vídeos de diretores europeus, né? Ele nos convidou para ir até Pedro Leopoldo, ele queria fazer umas gravações lá, fomos com ele e conhecemos Dona Wanda Joviano. Ela também foi convidada por ele e tivemos um encontro lá. E Wanda Joviano ficou com o acervo que Chico Xavier psicografou na casa da família Joviano. Dona Wanda tinha uma série de mensagens psicográficas comentando assuntos, às vezes, particulares da família, mas também os bastidores da produção dos livros, né? Quando Emmanuel apresentou à família Joviano o espírito de André Luiz e ia começar a escrever uma série, eles estavam lá na Fazenda Modelo e ela ficou responsável por todas essas mensagens, não pelos livros que saíram psicografados dali, mas das mensagens que foram psicografadas, ela arquivou, colocou em pasta, tudo bonitinho, por ordem, por data, por espírito. Ela fez um trabalho fantástico, a pedido do Chico. Ela foi a guardiã desse material. E ela sempre perguntava para o Chico: "Ô Chico, quando é que você disse ele que ia aparecer alguém para publicar esses livros, né?" De vez em quando ela perguntava para ele: "Chico, e os livros que eu tenho aqui? Pode deixar, a hora que for a hora, você vai receber um aviso." Olha. E o Geraldinho Lemos, que teve contato nos 20 últimos anos da vida de Chico, foi a pessoa designada pelo Chico para cuidar desse repositório de coisas que não foram publicadas. Quando Chico desencarnou, tinha 435 livros. Agora, se não me engano, já existem 573, mas tem muita coisa ainda para sair do Chico. E a pessoa designada pelo Chico para fazer isso é Geraldo Lemos Neto. E o Geraldo Lemos Neto eh, foi informado que Dona Wanda Joviano detinha esse material todo. Só que ela já morava no Rio de Janeiro. Morava no Rio de Janeiro. E o Chico não falou o telefone, ele não sabia contactar, ele só sabia o seguinte, que Dona Wanda Joviano teria que passar a ele todo esse material para que ele cuidasse das publicações, como está cuidando. E um dia ele foi almoçar com um sujeito que era do Rio, espírita,
E conversando, o sujeito fala na tal da Wanda Jovian. Mas você conhece a Wanda? Conheço. Me dá o telefone dela. Conseguiu o telefone, ligou para a dona Wanda e marcou com ela uma ida ao Rio de Janeiro. Ela morava em Petrópolis, acho que mora ainda, não sei se está viva, mas em 2009 ela estava, porque eu a conheci pessoalmente. Então lá foi Geraldinho Lemos para Petrópolis. Chegando lá, ela o recebe e, surpreendentemente, ela o convida para dormir na casa dele, não no hotel, na casa dela. Reserva um quarto para ele e tal, e ele foi ficando. Nisso aparece, quando ele está fazendo ela está fazendo esse convite, aí ele aparece o espírito do avô dela, do Arthur Juliano, que foi que nem o Lúcio, no livro 50 anos depois. E agora no século XX também foi avô, Arthur Juliano. E o Arthur Juliano só disse isso a ela. Ele pode dar os livros a ele. Então ele foi para Minas com aquele acervo de caixas de mensagens psicografadas e publicou esse livro, Sementeira de Luz. E eu volto agora a compartilhar imagens com vocês aqui. Então, esse é um dos livros, Sementeira de Luz, é um dos livros que foi publicado com os detalhes que eu vou começar a dar agora. Vidas de Emmanuel, que é um parente só, né? Ele foi Simas, grande sacerdote no Egito, no século IX a.C. Foi Pequiate, também no Egito, entre o século 8 e 3. Não fica claro em que século está. Públio Lentulus Sura foi cônsul em Roma no século II a.C., para depois ser Públio Lentulus Cornélius, neto do Sura e senador romano no século I. Depois foi escravo Nestório em Roma no século II. Foi Basílio, filósofo, na ilha de Chipre no século III. Foi São Remígio e bispo de Reims, na França, entre o século V e VI. Depois não há notícias dele. Todas essas informações estão nesse livro Sementeira de Paz. Foi Manuel da Nóbrega, no Brasil, como padre jesuíta português, no século XVI. Foi padre Damiano, padre espanhol, no século XVII, e Damiano aparece no livro Renúncia. Foi Jean-Jacques Tourville, um educador francês, no século XVIII. Foi Amaro, aliás, tem uma característica nessa encarnação do Emmanuel no Brasil no século XIX. Ele já estava se preparando para coordenar o trabalho de Francisco Cândido Xavier. E como ele era português, na época que ele conhecia o português, mas o português de Portugal, né? E ele teve uma encarnação específica só para estudar português, absolutamente apagada. Eu já procurei esse Amaro, não aparece esse Amaro como sacerdote. Procurei no Rio de Janeiro, procurei na Bahia. Não tem o sobrenome, mas diz que ele foi sacerdote no Brasil como Padre Amaro. O objetivo da encarnação dele, simplesmente dominar o português do Brasil. E depois foi Emmanuel responsável pela obra mediúnica de Chico Xavier no século XX. Então, ele esteve um século antes estudando português e depois veio para cuidar da obra do livro. E agora está encarnado no Brasil, sabe-se lá onde, sabe-se lá com que nome. Dizem que ele vai ser educador do século XXI. Ele já está encarnado, nasceu em 2020, está com 25 anos de idade. Essa encarnação como Pequiate, ele era comerciante no Egito, não está nas obras de Emmanuel, né? Está nesse livro aqui, O Amor Jamais Te Esquece, do Espírito Lúcius, pelo médium André Luiz Ruiz, né? Então, ele faz referência àquela encarnação que ele estava Públio Lentulus e diz que ele foi comerciante no Antigo Egito, o espírito de Lúcius, né? Muito bem, então aqui um resumo das carinhas, como o Projeto Imagem fez algumas obras, o Sur a gente tem no, no
há 2000 anos. Como senador também, a gente fez a... O Sura aparece em sonho, por isso que essa imagem está descolorida aqui. Mas ele era Públio Lentulus, senador romano no século I, mas foi Sura no século II a.C. Então ele lembrava de alguma coisa de sua vida anterior. Está lá no começo do livro. Ele foi escravo nestório nos 50 anos depois, foi Basílio, lá em Chipre, filósofo, São Remígio, na França, padre Nóbrega, e aqui tem um espaço grande, ele deve ter tido encarnações entre o século V e o XVI, mas a gente não tem essa informação. E foi padre Damiano no século XVII. Então, entre estar no Brasil no século XVI e voltar para o Brasil no XIX, ele foi padre católico no século XVII, e a história do Damiano está no livro Renúncia. Depois ele foi Jacques Tourville, no século XVIII, antes de ser Amaro, o padre católico, a gente não sabe onde estava, para ser finalmente o Emmanuel em espírito, não é encarnação. É a única que não está citada aqui como reencarnação. Ele trabalhou fora do além para a crosta. Mas vamos relacionar aqui os personagens novamente. Públio Lentulus foi na história, foi... Tem coisa errada aí. Públio Lentulus está certo. Públio Lentulus foi Nestório, foi padre Damiano e é o nosso Emanuel. Vou errado aquele pontinho antes do parênteses. Pompílio Crasso foi Ovídio Lúcio, Cirilo Davenport e Rômulo Juliano. Não há referências a Alba Lucínia encarnada na época do século I, que é citado no livro há 2000 anos, mas ela foi Alba Lucínia no século II, Madalena Davenport, Vilamil Davenport e Puissol Davenport, porque não cabe o nome todo. E foi Dona Maria Morim Joviano. O Fábio Cornélio, que aparece no século II, não aparece no século I. Não quer dizer que ele não tenha existido, mas não aparece. Nessa relação que está no livro Sementeira. Essa relação está no livro Sementeira de Luz, de Paz, aqui, ó, Sementeira de Paz. Foi Dom Inácio Villamil e foi Aurélio Amorim, pai de Dona Maria Amorim Joviano. A Júlia Spinter, junto com o Fábio Cornélio, eram pais da Alba Lucínia, como Dom Inácio Villamil e Margarida Villamil foram pais de Madalena Davenport. E Aurélio Amorim e Júlia Amorim também foram pais de Maria Amorim Joviano. Epa, que negócio é esse? Júlia, Caio Fabrícios e Ovídia Lúcius eram os pais de Ovídio Lúcius. No século XVII, Henrique de Saint-Pierre e Beatriz Villamil eram os pais de Cirilo, aliás, de... Agora fiquei em dúvida. Não é, eles são os pais do Cirilo. Mas eu não coloquei o sobrenome completo da Beatriz Villamil, casada com o Saint-Pierre. Muito bem. E Frank e Wanda Joviano foram, foram casados também. Wanda Joviano, nós acabamos de contar um pouquinho da história dele. Ela foi Ovídia, foi Beatriz e foi Wanda. Na mesma família. Cneio Lúcius, que aparece nos 50 anos depois, foi Jacques Davenport, pai do... Não, ele é tio do Cirilo. E foi Arthur Joviano. Não há referências à esposa de Cneio Lúcius, mas há referência à esposa de Felícia, de Jacques, Felícia Davenport, e Francisca Joviano, a mesma mulher casada com Jacques Davenport e Arthur Joviano. Lólio Úrbico, prefeito de Roma, foi Antério de Oviedo e Hobbes, porque o Antério desencarna e reencarna quase em seguida para ser Hobbes no livro Renúncia. E ele também é Roberto Joviano, está na família. A esposa do prefeito Lólio Úrbico é Cláudia Sabina, mas foi Susana Davenport, casada com Antero de Oviedo. E, aliás, ela não casou com Antero de Oviedo, ela só tramou com Antero de Oviedo.
E foi Flora Joviano, esposa do Roberto. O Ciro, filho do Nestório, no renúncio, ele é Carlos Clenningham. E no século XX, ele chama Alexander Sergi. Estava encarnado na Escócia, sozinho. Célia Lúcius foi a alma ligada a Ciro, foi Alcione Davenport, ligada a Carlos Clenningham. Não chegaram a se casar. E ela parece que não teve mais encarnação na Terra aqui. Depois tem outros personagens menos importantes. Mas o que chama atenção é que Ovidio Lúcio, Alba Lucínia, Cirilo Madalena, Rômulo Joviano e Maria Morim, que são a mesma pessoa, foram casados pelo menos nessas três oportunidades. Não há referência de outras. A mesma coisa com esses personagens, a mesma coisa com esses, com esses, com esses e com esses. Caramba, afinal de contas, existe ou não existe alma gêmea? E se existir, quem é esse cupido? Quem é o responsável por isso? Procure na internet, deem um Google com o título Partículas Gêmeas. E vocês vão encontrar uma pesquisa feita por físicos do Rio de Janeiro, mas também que é conhecida de outros físicos. Eu já fiz essa pergunta e esse trecho que eu pus aqui ressaltado com barras, nesse retângulo aqui, eu vou reproduzir aqui agora. É do Laboratório de Óptica Quântica, Instituto de Física da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. O experimento com fótons emaranhados deu o seguinte resultado: duas partículas de luz que mantêm uma ligação estranha. Eles descobriram duas partículas que estão na luz que mantêm uma ligação muito estranha, como se fossem gêmeas com capacidade telepática. Como assim? O que acontece com uma acontece com a outra, mesmo estando a milhões de quilômetros de distância. Nossa, que coisa maluca é essa? Lembrando que a matéria é burra, ela só existe e tem movimento se existir um princípio inteligente atuando nos primórdios da evolução desse princípio inteligente. Todas as partículas atômicas, quando eu saí da escola, tinham três conhecidas: próton, elétron e nêutron. Hoje tem um monte. Eu não sei se tem mais de 20 já. A mais famosa é o neutrino, pois no neutrino, que é uma partícula que entra e sai, ele some e aparece aqui na crosta, tem um espírito ali, ou melhor, tem um princípio espiritual ali. Bem, vamos ouvir aqui o mestre Kardec, que dizia o seguinte: caminhando junto com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrarem que ele está errado acerca de um ponto qualquer, ele se modifica nesse ponto. Ele deixou em aberto isso. Exatamente porque é uma doutrina progressista, né? Está lá na Gênesis, no capítulo 1, logo de cara, na Gênesis. E no Consolador, alguém pergunta para o Emmanuel: existe nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? No Antigo Testamento está registrado e Deus considerou que o homem não deveria ficar só. Afinal de contas, almas gêmeas existem ou não? É uma boa pergunta, né? Tem pergunta ainda? Não.
Silêncio total. Silêncio Eu total. tenho uma Estamos pergunta. digerindo tudo isso, Américo. Eu tenho uma Tá pergunta, todo mundo em Américo. choque. É choque. É, fala, Gigi. Essa correlação que você fez das reencarnações, é, não necessariamente eu penso ele seria uma alma gêmea, né? Poderia ser uma questão de necessidade Tem e evolutivo. expiação, provas. Isso, isso. Eu penso que, como disse lá o Tobias, né, da necessidade da atração intensa, já não me lembro qual foi a palavra, vão ser raras essas almas encarnadas, eu penso. Porque o Martins Peralva, lá no livro Estudando a Mediunidade, ele diz que 95% dos matrimônios são de expiação ou prova, né? Então, aí sobra só 5%. Esses 5% são aquelas almas que realmente estão ligadas, né, com aquele amor que transcende a carne e que tá aqui ou tá lá, eles estão sempre unidos, né? E então Isso eu mesmo. penso que É isso mesmo. A ah, maioria dos casamentos na Terra não são com almas gêmeas. Aí aliviou geral as tensões, né? mas eu acho que aquelas uniões que você vê, aquele amor mesmo, incondicional, pode ser um indício, né? Eu Então, penso. mas isso não quer dizer que as outras, as almas que estão encarnadas em prova e expiação não tenham a sua alma gêmea. Sim, Eles têm que como acertar a conta com aquela tem que pessoa que acertar com a tem coisa. que Sim, acertar, mas não quer sim. dizer que não tem. Todas Né? têm, Não, não quer porque dizer que não tenha. Yeah. Quer é, dizer que não é exatamente. aquela no momento, né? Não, então fiquem aliviadas se por acaso se acha que não está encarnada com a alma gêmea. Mas é muito interessante essa. Talvez Kardec e sua senhora, que eu esqueci, Annie, como é que ela se chamava? Poderia ser uma. Gabriele, Yeah, Gabi, a doce Gabi. Deve ser a alma gêmea dele. yeah. Mas muito, muito linda a sua apresentação, gostei. Então, eu também tenho dúvida. Será que tem ou não tem? Mas depois que eu li esse livro, Sementeira de Luz, o Sementeira de Paz, aliás, a lista desses personagens aparecem em vários livros que foram Esse livro publicados é muito depois da morte de recente, é? Chico. Não, ele é do ano 2000 e pouco. Oh, Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. nunca eu tinha ouvido falar. É. E ali tem um monte de bastidor, né? E um dos bastidores é quem foi quem no século II, no século XVII e no século XX. Inclusive os inimigos da família, por exemplo, o Lólio Úrbico, ele se interessou pela esposa pela Alba Lucínia, a esposa do Elvídio Lúcius. Ele se interessou por ela e tentou seduzi-la. Ela não aceitou a sedução. E ele tinha uma esposa que está aí relacionada, né? Pois eles estavam na família, na família Joviano lá, se harmonizando. Ô, 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 Américo, Américo, até bem pouco tempo, e ainda tem países onde os casamentos são feitos por conveniência, né? Quer dizer, as pessoas que Isso, se nós, casam, foi um casamento arranjado para resolver exato, questões familiares, questões de herança, né? isso, Agora, eu exatamente. fico aqui sempre pensando também nos casos de espíritos que aparentemente são almas gêmeas e estão na Terra no mesmo tempo e milhões de coisas acontecem que não podem estar juntos. Por exemplo, Ivoreira, né? João E, Pereira, e a pessoa com que o espírito com que ela tem uma relação, que eu suponho que se existe isso, alma gêmeas, e agora eu também começo a ter minhas dúvidas, né? Provavelmente era a alma gêmea dela e elas tiveram contato, mas
tem toda uma história aí, né? Eu li o livrinho, É, o livro onde ela conta essa experiência, é muito bonito e triste ao mesmo é, tempo, né? é, Tem o caso do Khalil Gibran também, que é bastante conhecido, né? Com a mentora dele, esqueci o nome dela agora, meu Deus. Elizabeth, não sei. Mas, enfim, também é um caso super conhecido, né? certo. O livro O Profeta é resultado dessa união de almas, Dessa união de almas, né? porque eles também nunca tiveram nada em comum, porque coincidências da vida, né? Então, tem muito disso, né? Né? Essa questão de almas gêmeas é meio assim, né? É meio. Eu sempre imaginei que seriam almas muito afins, que tinham uma tarefa em comum e que estavam sempre juntos. Mas a coisa é mais profunda. Depois desse estudo que você apresentou aqui para a gente, essa questão ela é bem mais É. profunda, né? É, por exemplo, o Emmanuel tinha uma alma gêmea, tanto é que a música que ele cria e canta para ela, alma gêmea de minha alma. Aliás, ela canta para ele, mas foi uma poesia que ele fez. E ela canta para ele quando eles chegam à Palestina, alma gêmea de minha alma. Como ele se distanciou muito dela, ela seguiu rumo à frente, ela está à frente, é um espírito elevadíssimo. Ele ficou para trás. Então, praticamente, ele teve várias encarnações solteirão. Foi padre, foi bispo, não tem autorização para ficar perto, porque não honrou quando estava perto dela. Ele gostava dela, mas ele não a ouviu. Ele achou que ela tinha prevaricado exatamente com o que lavou as mãos lá. É. Eu queria comentar uma coisa, pode ser? Pode ser, Adriana. Eu queria fazer um gancho, porque assim, a Hum. gente fala muito em alma gêmea, e assim, eu comecei fazendo piadinha no início, falando assim que eu achei a minha, mas na verdade eu acho que achei, né? Ah, ah, mas assim, talvez porque o relacionamento é tão fácil, mas ao mesmo tempo o compromisso que a gente tem de fazer alguma coisa aqui na Terra talvez seja muito grande. Então eles facilitam de um lado e dificultam do outro, mas tudo bem. O que eu queria comentar é a respeito assim das pessoas que falam assim, eu estou procurando a minha outra metade. E assim, eu acho assim uma coisa tão estranha você se partir na metade e falar como se você não fosse um ser, se você não encontrasse o outro, né? E eu achei que aqui uma oportunidade boa, talvez, para a gente conversar um pouquinho a respeito disso. Eu não sei se vocês Legal. concordam, né, com isso. Então, esse termo metade, o próprio Kardec, os próprios espíritos disseram a Kardec, não é o termo exato, não É, é a metade eterna. Mas, se forem, o Emmanuel fecha a questão. Vocês acreditam no Emmanuel? O Emmanuel fecha a questão. Alma gêmea, todo mundo tem a sua alma gêmea no infinito. Onde está? Sei lá eu. Pode ser que esteja agora aqui comigo, Dona Mara, e é. pode não ser, não sei, né? Quando a E gente tem não... assim, desculpa. Diga, diga. E tem assim alguma bibliografia, eu não vi ainda, que comenta não a respeito de um, mas seria possível três. Não, Que, segundo que, o que, Emmanuel, só segundo o duas. Emmanuel, são só duas, porque o Criador Tá. considerou o Criador na criação lá no Gênesis de Moisés que o homem não deveria ficar só, não deveria ficar só. Então a evolução, isso não quer dizer que ele não tenha amor com outras pessoas e não se relacione com outras. Acontece. Agora, existe uma alma, segundo o Emmanuel, que nos acompanha na jornada. Ela pode estar mais à frente, pode estar mais atrás. Quando elas estão separadas, elas se buscam e não se acham, porque uma está mais evoluída ou está mais atrasada, outra mais atrasada. E isso é um problema, porque você não tem a possibilidade de troca. Por isso que a Gigi citou o, a obra do... Esqueci o nome. Gigi, me ajuda aí. Martins Peralva, Martins Peralva. Dando O de Vida. Peralva, o Peralva, aliás, isso está escrito de outras formas. Dona Laura fala também sobre o casamento.
com o André Luiz. A maioria das almas não está reencarnada com a sua alma querida. E às vezes tem duas almas gêmeas que brigam o dia inteiro, mas essas Ah, é? almas elas vão evoluir, elas vão evoluir, porque elas estão no mesmo nível, vamos supor. E às vezes brigam o dia inteiro, mas não percebem que uma precisa da outra, Ah, tá. São as né? algemas? É, as algemas, pode ser almas algemas, não gêmeas. Mas Ah, enfim, esse eu nunca tinha assunto visto é. nada a respeito disso, que elas Então, mas poderiam tem. ser incompatíveis a certo ponto. É, Ah, quando interessante. as almas são muito imperfeitas, elas brigam o dia inteiro. Elas brigam o dia É, inteiro. De manhã, de tarde e à noite. E durante o sono também. interessante. Obrigada pela palestra, foi muito interessante. Mas eu estou Ah, pensando aqui. Alma Olá, gêmea, existe ou não? Fala, oi, Cláudia. oi, Américo, tudo bem? Oi, tudo Boa bem? noite a todos. Mas aí, no caso, se elas são tão. Nesse caso que você falou, se as almas são tão imperfeitas, elas vêm para uma questão de compromisso de acerto de contas. Elas são gêmeas nesse caso? Podem São ser, gêmeas podem não em ser. São gêmeas em imperfeição, no Porque a caso? alma gêmea, quando é criada, ela é cheia de imperfeição. Por Hum, exemplo, Alcione e Célia Lúcio fizeram questão de vir à Terra, porque elas não vivem na Terra mais. Ela não vive mais na Terra. E hum, ela tem uma alma que ela gosta muito. Ela chega a dizer, ela não fala nisso, mas eu preciso da energia, eu preciso estar perto dele. Estava se referindo ao Ciro, mas no caso do livro 50 anos depois, ela não faz ela não revela isso. Ela vai revelar isso quando é Alcione, porque ela está trabalhando com Jesus num planeta feliz nas esferas espirituais, trabalhando com música. Ela trabalha com música para trazer à Terra músicas em outro nível, que nós nem conhecemos ainda. E hum, quando ela pede autorização para o Antênio, está logo no começo do livro, para hum, reencarnar na Terra, porque o Carlos Cunningham estava encarnado. E ela queria muito revê-lo, muito, muito. Mas não só ela, porque não só ele. Por quê? A família joviana inteira estava lá, hum, como os Davenport, uhum, e os Villamil. E ela queria muito rever os queridos. Ela está longe, porque ela se destacou demais, né? E ficou longe. E queria voltar à Terra. O Antônio falou para ela: você vai se lascar lá, hein? Você vai se lascar. E quem leu o Renúncia sabe que ela se lascou. Aliás, né, a- quem não leu o Renúncia, é bom ler, porque aí a gente vê o calibre de uma alma que já Calibre. está adiante. Porque, nossa, quando eu li, a primeira vez que eu li o Renúncia, faz muitos anos atrás, agora há pouco tempo, quando a gente começou a tratar desse assunto, falei, vou reler. Meu Deus, eu fiquei pensando, misericórdia, quantos anos-luz eu ainda estou distante de uma Alcione. Todos nós, acredito, estamos longe. Porque se nós estamos na Terra, não é bom sinal. Ela veio à Terra em missão especial, né? Por amor São especi- àquele grupo, e É, especialmente ao Carlos, né? o que ela tentou foi recuperar o Carlos Flanagan. Tanto que a gente tem essa cena, a gente ilustrou há 2000 anos, os 50 anos depois, e o Renúncia também. E o Paulo Estevam, só faltou Ave Cristo. Não, não sei se eles estão lá no Ave Cristo, não sei. Não falam, não fala. Nesse livro não fala quem foi quem lá. Mas ela veio à Terra para tentar dar um choque de realidade no Carlos Flanagan. Porque quando ele é apresentado pelo Emmanuel como Padre Damiano, a gente tem essa cena muito bonita. Ele, ele entra com o Flanagan, que já era padre, e quando ele vê Alcione, ele fala, é ela. E ela sabia que era ele. E quando ele quis casar com ela e deixar a batina, ela não aceitou. O teu compromisso é com Cristo, você cuida do Cristo. Se fosse outra, queria casar com ele também. Mas ela não, espírito nobre, ela sabe que ele tem que vencer essa prova. E vocês precisam ler, porque é de chorar. Prepara a É caixinha de lindo, lenço, é lindo. porque
ela cumpre a tarefa dela. Ela só veio visitá-los e sentir a energia deles, dos queridos do coração. Eu América, agora estou curiosa. Fiquei curiosa. Não, mas aí vocês têm que ler Leia. também os 50 anos depois, para chegar no Renúncia, e depois saber um pouquinho da história da família Rômulo Joviano, que não tem livro. eu li todos eles. Eu estava lembrando aqui do livro Exilados do Amor, e tinha, na época, ele relata sobre como Jesus fez a migração dos espíritos de Capela para a Terra, né? E o personagem o personagem principal da história é que Jesus, né, faz reencarnar na Terra primitiva e vai vindo, vai relatando a reencarnação dele. A Hum, esposa, né, que ficou com os filhos em Capela, aí quando você falou, né, tinha que pedir permissão e ela sempre ia pedir a Jesus permissão para vir à Terra para visitá-lo cada tá vez que vendo? ele ia desencarnar. Então, cada vez que ele desencarnava, ela pedia permissão. No início, ela não recebia, que ele dizia, ele não vai aceitar, é um sofrimento para ele, a gente vai manter ele dormindo até um dia ele poder abrir os olhos, aí a gente permite sua visita. Legal, legal. E aí, quando ela conseguiu visitar em uma das reencarnações, ela conseguiu a permissão, depois de muita encarnação, de reencarnar ao lado dele como irmã para ajudá-lo a se melhorar. Mas Legal. ele não chegou a reconhecer ela, Não a não ser conheceram. na hora da morte. Nossa, Na hora que ele estava para desencarnar, e ele estava no colo dela, né? Achando que era a irmã, aí foi que ele sentiu que era né? a esposa do passado, de Capela, daquela época. E cada Então encarnação ela visitava. veja, Biraci, quanta gente ficou sem a sua alma gêmea, porque Pois é. os que foram degradados eram os que faziam mal pelo mal, foram degradados aqui. É, E as almas queridas ficaram lá, as que evoluíram mais e tiveram é, autorização para permanecer no planeta. é, Isso vai acontecer na Terra. Muita gente vai se separar e vai acontecer coisa desse tipo que você falou. é, Nós estamos na transição planetária. Muita gente vai embora e a gente vai ficar, às vezes, distante da alma querida se a é. gente não evoluir o suficiente, né? Foi isso que Isso aconteceu. é... Interessante. Agora, por isso que as almas gêmeas se procuram mesmo estando no infinito. É, cada um Ô, sua. Elas, América. diga, Oi, fala, América, é Marise. vai, Marise. Pode ser que você tenha a procura, você disse que a alma gêmea, na verdade, é uma energia que a gente procura, que completa um ou outro, né? Você pode ter isso, tipo, ser uma família que você completa, ou, sei lá, quem vive sozinho se completa com essa energia cuidando de alguém, não necessariamente um casal, não? É, eu não sei realmente, mas, por exemplo, tanto o Célia Lúcius como a Alcione são a mesma pessoa, o mesmo ser. Eles sentiram falta dos queridos do coração, porque a maioria dos terrestres é degradado de capela. Alguém tem dúvidas sobre isso? Não. Perguntaram, o Geraldinho perguntou para o Chico, Chico, como é que a gente percebe que a gente foi capelino? Ah, todo mundo que acredita em reencarnação é capelino. Estamos Ai, que lascados. horror! Que horror! Somos degradados, então, aqui. Então, há muito capelinos por aqui. Tem muito, É, muito capelino. É. Ô, América, Américo, diga. Diga. Fala, Maria. eu tô só caladinha aqui. Tem muita coisa muita coisa para expor, não é? É. Mas nós não vamos esgotar o assunto, porque a gente não tem mais informações além dessas que a gente É, catou aí, né? Agora, o essa Emmanuel, ele não tem conversa, ele fecha a questão. Todos temos uma alma gêmea. Todos, Mano, todos. Mano foi bem taxativo. Mas é Taxativo. como você falou antes, eu entendo assim. A semelhança das tendências, né, dos pendores, dos instintos, né?
essa energia que a gente vai buscando, essa semelhança dela, né? É. Aí seria essa alma gêmea. Eu estou pensando aqui, né? Calculando, vendo aí, estou com todas as explicações dos espíritos para poder entender, porque eu, na realidade, eu concordo com a menina que falou aí, a primeira que falou. Acho foi muito interessante o que ela colocou, expôs. E eu penso assim, que quanto mais a gente estudando esse tema, que realmente é complexo, não tem nada mais nos livros, né? Na biblioteca mesmo espírita, mas eu acredito que quanto mais o espírito vai evoluindo, que é uma necessidade também evolutiva, né, dos dois estarem juntos, eu acredito, né, as tendências, os instintos, essa energia mesmo que a ciência fala também. Eu acho que quanto mais vai desenvolvendo, se evoluindo, essa exclusividade, eu acredito que ela vai diminuindo, né? Porque eu fiquei pensando até Então, quando, eu acredito que exatamente, exatamente. é isso, porque Isso enquanto está tem. imperfeito, o espírito está imperfeito, ele vai pensar desse jeito. Quando ele vai pensar É, na coletividade, né, no amor geral, é. eu acredito que isso aí vai diminuindo, né? Porque como Eu é que também você vai acho, porque amar? o amor vai se generalizar, nós vamos amar todo mundo é irmão, né? Nós vamos amar, mas para transcender isso e para fazer a jornada evolutiva, Recurso, existe a possibilidade de a gente estar com uma alma que não a gente se afina mais. Mas como a é, gente não venceu as imperfeições atrapalham isso aí, né? Mas e chega uma hora que não precisa mais de alma gêmea, né? Jesus não precisa de mulher para encarnar, né? Precisa de mulher para ser mãe dele, né? Mas há quem diga que ele veio numa nave espacial, né? O JJ Benítez falou que ele veio numa nave espacial, corpo já formado, tudo certinho, a gravidez da Maria era psicológica e tal, né? Ô, Mas, O enfim, são coisas Américo, que a gente só vai Américo, saber quando chegar do outro lado. Fala, Américo, boa fala, noite, Mônica, boa tudo bem? noite. E o sexo não tem, Elise, o espírito não tem sexo, né? Não Não tem o tem, sexo não tem. definido, né? Não, Então, é realmente, quando Maria disse, essa evolução vai chegar ao ponto que não vai ter essa não necessidade, precisa, não né, precisa. de união. E o que eu queria É, só comentar, que no livro 50 anos depois, não, no livro Ave Cristo, o Emmanuel cita Peixotinho e Baby, né? Peixotinho, que foi do século, né? Eu acho que foi na época de Chico Xavier, contemporâneo de século Chico XX, Xavier. isso, século É, XX. isso. E então ele citou até para os familiares de Peixotinho, né? Que estão vivos, né? Alguns filhos, que realmente Peixotinho e Baby era aquele padeiro, o padeiro que acolheu, padeiro e a mulher, claro, que acolheu, se eu não me engano, foi Lívia, que estava fugindo, se eu não me engano, que estava fugindo, que foi Lívia que ficou cega depois. Não, Eu Lívia acho que é a esposa do Públio há 2000 anos. Talvez tenha o mesmo nome, mas não é essa Lívia. então não é Lívia, não, então deve ser outro nome, então. É, Então, e uma provavelmente. coisa, eu acho que é mais caso de família do que é uma gêmea, porque Cláudia Sabina, 50 anos depois, ela amou ao trama, né, para poder ficar com Elvídio Lúcio. Então, isso é muito Isso. curioso. E, 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 e o, e o marido dela, né, que era o prefeito de Roma, ele estava Lólio Urbico, apaixonado por por Alba Lívia, Lucínia, né? Então, Por Alba Lucínia. por Alba É, Lucínia. Então, eu acho que é. eu digo mais caso de família do que E Pilatos por Lívia, né? Pilatos era Porque por quem Lívia. vai pedir pela vida de Jesus é Lívia. Ela vai ao palácio e o centurião, que também era uma encrenca danada, a recebe e a leva para um quarto reservado, que era o quarto dos prazeres de Pilatos, né? E quando esse centurião avisa o Pilatos que a Lívia está querendo falar com ele ficou todo animadinho, né? Mas não era para isso, era para pedir a libertação de Jesus. E aí a esposa do, do não, não era a esposa, é uma outra personagem que eu não lembro, ficou sabendo, né? Foi avisado e levou o Públio à sacada e viu a Lívia saindo do quarto do Pilatos. E aí ele pensou que ela tivesse prevaricado. E aí não conversa mais com ela,
não a expulsou de casa, mas não conversava mais com ela. Por causa dessa brincadeira, ele ficou sem ela. Um monte de É, encarnação. Pode ter eu casado com acho, outras. eu acho muito curioso essa sequência que você citou aí de encarnações, e é como se fosse, vieram tudo junto, grupo junto, tudo muito, e sempre no, contemporâneo, um com os outros, né, e assim por diante. Eu fiquei pensando assim, quer dizer que nós que também estamos em países diferentes, em relacionamentos com pessoas de outros países, também Hum, existiu esses laços que fomos à busca de hum. pessoas que realmente tivemos alguma coisa no passado. Hum, Pode ser que não seja uma gêmea, mas pode ser. Pode ser que seja uma algema que a gente tem que quebrar aí por aí. Mas, Bom, o assunto é vasto, já deu para perceber que dá um monte de encrenca. Quando eu fiz essa palestra, quem estava bem casado, o dia que que eu fiz a palestra, achou a palestra excelente. E quem estava mal casado achou a porcaria a palestra. Por quê? Já pensou ficar com esse traste o resto da eternidade? Bom, primeiro, não é o resto da eternidade, é só na jornada evolutiva enquanto a gente precisa de alguém. Mas até mesmo o guia espiritual, isso está escrito no livro dos Espíritos. Tem época que, um período que a gente não vai precisar mais. Está escrito isso lá. Nós temos guia espiritual enquanto a gente não sabe fazer escolhas adequadas. Quando a gente aprender a fazer escolha adequada, não precisa de guia. O sujeito sempre vai estar norteado pelo bem a ser feito, e não estará mais qualquer que na seja. Terra. Bem não estará mais na Terra. Ô, Américo, o que a gente percebe é o seguinte, no nosso nível evolutivo, a gente pensa assim, que o encontro da alma gêmea, da nossa alma gêmea, vai ser sempre no relacionamento amoroso, né? Mas o que a É, gente vê é que com o crescimento espiritual de todos nós, essa ligação provavelmente vai continuar, mas ela vai se estender. E aí, talvez aqui na Terra já possa ter almas gêmeas, não necessariamente como casais, mas trabalhando junto por um ideal nobre. Porque assim, foi sim, sempre sim, assim, a minha ideia de almas gêmeas era mais ou menos nessa direção, né? Mas isso também é possível, né? É possível que duas almas com essa afinidade caracterizada de almas gêmeas, né? Estejam juntas em projetos nobres, de sim, bem enorme para a sim, humanidade nesse momento, né? Pode ser isso, sim, né? sim, sem dúvida, Então, sem dúvida. mas a tese continua bonita e muito intrigante e Intrigante. como você disse, campo vasto para indagação, Discussão. para pesquisa, discussão. Bom, É, pessoal, Américo foi ótimo, Américo. Adorei, viu? Muito bom, muito interessante mesmo. eu só perguntei, será que existe? Sim ou não? Não sei. pessoal, Eu nunca tinha pensado nisso. Foi exatamente esse livro da Wanda Juliano que o Geraldinho publicou. São vários livros, tijolos, assim, porque são daquelas mensagens particulares da família Joviano no Evangelho no Lar, antes dele fazer a psicografia, enfim. Antes desses livros, eu nem entrava no assunto. Quando eles relacionaram quem foi quem, eu falei, nossa, um monte de casal de novo, lá no século II, lá no século XVII, agora no século XX. Caramba, que negócio é esse? Tem alguma coisa errada aqui, não é possível, né? América, eu fiquei Hum, impressionada, hum. quantas encarnações, né? Sim, Reencarnações e quantas, como o espírito demora a chegar, demora. não é? É muito, Então, ele só dá um demora. salto quando ele começa a não reclamar de nada, a não brigar com ninguém, a não fazer inimigos, a ajudar todo mundo. Quando ele consegue fazer isso, ele dá um salto evolutivo. Ele vai parar lá em Sírios, que nem foi Alcione. Caramba! Enquanto a gente acha que reclama da sogra, do sogro, da nora, do genro, do marido, da esposa, do filho, enquanto a gente não os aceita como eles são, a gente não sai das encarnações expiatórias, fica repetindo a lição até aprender. Esse é o problema. Nós temos que parar de fazer isso. É. Senão, Até aceitar o outro é uma aceitação aceitar. completa, com Isso. envolvido com amor, né, incondicional, né, é realmente uma tarefa árdua, uma tarefa árdua, haja encarnação.
A gente acha que é moleza reencarnar, né? Que meia dúzia de encarnações serve. Não, não é bem assim. É, Ó, só para vocês terem uma ideia, a Alcione, a, a mesma que tinha tentado separar o Elvídio Lúcio da Alba Lucínia, ela estava encarnada no século XVII, que é a Susana da Davenport. Era da família, agora ela já era da família da Davenport, estava encarnada na família. E ela quis separar a Madalena do Cirilo. E ela faz uma trama e separa os dois. Quando descobrem a trama, eu vou contar a história, né? Ela, a, a Alcione, ela não reclama, ela aceita o que a outra fez, ainda fica com ela. Ela fica louca quando ela descobre que ela separou, né? Ela fica louca. E o que era parceiro dela e que era o Lóbio Úrbico, que foi parceiro na trama, ele reencarna de novo e ela acolhe e cuida dele. Ele tinha deficiência física. Ela fica com os dois, com quem separou os pais, ela fica com os dois, cuidando deles por amor, amor incondicional. Enquanto a gente não amar incondicionalmente, nós continuamos na Terra aqui, é isso que eu falei, é o amor incondicional, né, que entra em jogo. condicional. Não tem como. Tem como. Tarefa difícil, mas Tarefa possível, né? difícil. Possível, claro, claro. Se não Possível. fosse possível, nós estávamos lascados, né? A É, Alcione deu um Jesus exemplo chegou pra lá. gente. Jesus O chegou lá, Américo. né? Então, É, o É. haja Américo. caminhar. E também, desculpa aí, gente. E também, no livro Ação e Reação, André Luiz fala de um. Eu acho que ele era um soldado que ele tinha problema de pneumonia, alguma coisa assim. Ele tinha problema um dos dois pulmões, se eu não me engano. Ele tinha uma doença, não lembro se era uma fraqueza, acho que era no capítulo 18, Ação e Reação. Ele estava sofrendo muito, esse rapaz, com essa problemática. Ele não se queixava, não comentava isso com ninguém. Não se queixava da doença, do que ele passava, das dificuldades. E André fala, explica, né? Os mentores falam que ele estava adquirindo valores por isso. Porque se a gente tiver uma dor de cabeça, a gente comunica a todo mundo que está morrendo de dor de cabeça, né? Não E isso reclamar de nada também, é uma. o espírito também conquista muitos valores espirituais, né? Quando também se resigna contra essas problemáticas que a gente costuma divulgar, né? Se queixar. Até hoje está fazendo sol demais, amanhã está chovendo demais, a gente É, queixa, né? Deus não sabe nem o que é que faz. Se faz sol, é, faz queixa. Se chove, insatis- também está se é, queixando. insatisfação total, né, Maria? Uma hora está com Sensação. É, uma coisa, outra hora está com outra. No... Meu Deus, não é. sabe como Existe uma evoluir, né? frase, Haja lição existe, a fazer, né? existe uma frase no Livro dos Espíritos que nos motivou a retomada do curso aqui depois da pandemia, e todo ano estabeleceu uma meta. Então, em 2022, a meta era não reclamar de nada. Claro que não é obrigatório, né? Mas eu pus essa meta para mim e sugeri para os demais. E isso deu origem a uma palestra, né? Que, e tem uma frase do Livro dos Espíritos que fala sobre reclamar. Ó, eu vou compartilhar aqui com vocês a frase, tá? Estão vendo aí o sujeito bravo aí? Yeah. Então, vamos lá. A frase está lá no capítulo, na parte 4, capítulo 1 do Livro dos Espíritos, na quarta parte do livro. O homem deveria se resignar em sofrer seus males sem reclamar, vírgula, vírgula, porque a Célia Lúcius e a Alcione nunca reclamaram das dificuldades da vida, porque senão não progride.
O homem deveria se resignar em sofrer seus males sem reclamar se quiser progredir. O progresso começa na não reclamação e em servir todo mundo, até os inimigos. Que são os nossos professores. São os nossos professores, exatamente. Uma amiga que ela faleceu esse ano, uma amiga muito querida, espírita, que dividia comigo as palestras da reunião de paz na evangelização infantil e juvenil que a gente tem, mas tinha reunião de paz para falar de assuntos que normalmente não se fala em reunião espírita. Falar do relacionamento, casal, filho, irmão, pai. E, e ela me contou a história que o sujeito tinha um filho que era da pá virada, né? E um dia eles estavam assistindo uma reunião e entrou o rapaz, já era adulto, né? Mas novo ainda, né? Moço novo ainda. Entrou na sala, o pai estava do lado dessa minha amiga. E ele disse assim para ela: entrou o meu professor aqui. Um monte de problema para ele. Amigos, nossa, América, você trouxe muita informação para a gente, maravilhosa. Essa palestra tirou, nossa, trouxe uma luz assim, para um assunto tão especial, né? Uma temática que pode ser bem, é, como que diria? Sim, de muita polêmica, mas na verdade tem tanta explicação aí dentro da doutrina espírita que eu desconhecia, nunca tinha feito essas correlações todas que você trouxe para a gente. Isso É, é muito interessante, é muito bom para nós que somos estudiosos da doutrina espírita, né? Sair do achismo e tudo mais e ter dados concretos, né? Que estão aí por Kardec, por espírito como Emmanuel. Então, por hoje, eu queria te agradecer imensamente, agradecer a todo o pessoal todos que estamos aqui curiosos de aprender, né, mais sobre esse tema, de ter mais informações. E até o próximo encontro, né, que a gente já tem outros encontros marcados, pessoal lá acompanhando aí pelos canais de divulgação. E agora, aquele último pedido, você poderia encerrar para a gente com a nossa certo, prece de certo. encerramento?